Fala pessoal, aqui é o Sr. D e nós somos a Quinta Parede. Então, no nosso primeiro episódio, na nossa primeira amostra, no nosso piloto, nós vamos falar sobre o filme A Chegada, The Arrival, em inglês, do diretor Denis Villeneuve. Então, galera, se apresentem aí. Fala alguma coisa. Meu nome é Jonathan. Podem me chamar de John. Eu tenho 24 anos. Sou estudante de cinema e Mentira, é 32. Sou estudante de cinema e audiovisual, né? E aí, tamo nessa, né? Primeiro episódio aí. Continuem nos ouvindo. É claro que se curtirem. Eu me chamo Enzo, beleza? Desempregado, sem dinheiro, na quarentena, estudante de cinema, porque foi o curso que eu consegui pagar. E é isso. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Libertini, estudante de cinema, mais um presidiário por conta do coronavírus. Explica esse negócio de direito de presidiário aí, mano, porque soa um pouco estranho. A galera fala, pô, o cara grava com traficante. Eu não sabia dessa fita aí, não. Tô zoando, beleza. Então, vamos começar com a sinopse. Né, interessante direcionar as pessoas. Enzo, por favor, traga-nos a sinopse. Sinopse é o seguinte, é um filme que não tem nem início, nem meio, nem fim, e você não entende nada. É um ZT que faz um desenho maluco, que eu acho que tudo é grafiteiro vândalo, e é isso. Boa, mano. Gostei. Então, o que acontece? Eu vou começar já dando um spoiler, tá? O filme, ele começa pelo fim. E é isto. Uau. Acabou. Uau. Obrigado, galera, por ter ouvido. Obrigado. E é isso. O lance do filme, né, é justamente que ele cria uma linha temporal que na verdade não é, como é que eu posso dizer, ela não é, me ajudem com a palavra, quando é algo seguindo, é cronológica, exato, é uma linha temporal que não é cronológica. Ela é confusa, porque eu não sei qual é o inverso de cronológico. Qual é o inverso de cronológico? Não sei qual é. Então, pra mim ela é confusa. Porém, isso é uma das partes mais interessantes do filme. Porque ele faz com que as informações sejam soltadas de maneira cadenciada e bem devagar, né? Tipo, ele vai soltando um flashback, vai soltando algo que não é novo no cinema, né? Outros caras já fizeram, mas, tipo, o problema não é replicar a fórmula, o problema é replicar de forma mal feita, né? E ele replica de forma muito bem feita, o Denis Villeneuve, né? Isso. Acho legal chamar de esquizofrênico. Boa. Então podemos dizer que esse filme é um palímetro. Ele é de trás pra frente e de frente pra trás. Rapaz, o Bruno falou pra frente e pra trás, minha cabeça veio o Chan dançando, tá ligado? Eu só fui entender o filme lá quando tava acabando já, no final. E não entendi se era o final mesmo ou se era o começo. Eu acho que essa é a intenção, mas assim, ele dá pequenas dicas, né? Pra quem já tinha assistido antes, por sinal, eu percebi coisas nessa segunda vez que eu vi que foram mais que abriram meus olhos em relação a entender o filme antes do que eu entendi da outra vez que eu vi, tá ligado? Eu acho que por isso que o filme traz aquela situação de ter uma especialista, que é a doutora, que ela explica um pouquinho pros leigos. E serve também de uma explicação pra gente que tá assistindo, né? Aqueles termos, como acontece. E aí, nesse final, eu acredito que ele explora muito essa questão de explicar. Pra quando acabar o filme, as pessoas não ficarem, não entendi, o que aconteceu? Não ficar com aquela dúvida, entendeu? Então, acho que no finalzinho, ele traz uma coisa mais explicativa, pega na mão do telespectador, pra explicar o que tá acontecendo direitinho. É verdade, mano. É verdade.
E essa questão da explicação final, né, digamos assim, é inclusive a mensagem que o filme passa, que é uma mensagem sobre a linguagem e a comunicação, sabe? Tipo, a importância de se comunicar e de falar com as pessoas e de, antes de qualquer coisa, você conversar, porque isso pode até evitar conflitos, o que foi visto, inclusive, na trama do filme. É bom você ter entrado nesse assunto, porque, por exemplo, como a gente está falando, né, que o final é meio como se fosse o início, só que na verdade o próprio filme ele também desconstrói um pouco isso, porque a realidade é que através da linguagem ele meio que nos traz que tudo é composto ao mesmo tempo, né? Que aí tem o lance da escrita dos aliens, que a escrita deles, eles pensam no futuro, no presente e no passado de mesmo modo, tipo, ao mesmo tempo, sacou? Então, eu acho que nem sei bem até que ponto a gente pode afirmar que necessariamente o filme ele começa no final, tá ligado? Tipo, é uma parada que é interessante que ele cria essa sensação. E... É verdade, mano, é louco isso aí. E aí, é bom você ter falado isso da comunicação, né? Porque eu acho que esse ponto é um dos principais pontos do filme. Se não o principal. Porque ele toca em várias coisas. Ele toca no luto, né? A questão do luto. Ele toca na questão da família, tá ligado? Ele reverbera em vários pontos. Só que esse da linguagem é quando tem o lance do diferente, né? Porque é aí que entra a diferença dele em relação aos outros filmes de alienígenas, tá ligado? Porque o lance da invasão alienígena é algo muito comum nos filmes hollywoodianos e de modo geral. Só que a abordagem dele é uma abordagem muito diferente. É uma abordagem na qual o alien ele se apresenta como alguém que vai auxiliar. Porém, decorrente de não compreender a linguagem, né? Decorrente do medo do diferente, eu acho que é mais isso, não é nenhum lance de você querer compreender a linguagem, você tem um medo do diferente, ou então você não tolera o diferente, tá ligado? E aí cria um embate. Cara, o que eu percebi é o seguinte, os filmes que tem, né, de Alien, normalmente o que acontece? É uma invasão alienígena e ou os aliens estão aqui e matam a gente, ou a gente mata eles. Mas o que acontece? Como já estamos falando de comunicação, né? De grafiteiros não, porque grafiteiros é quem faz a obra, né? Mas os pichadores, vândalos mesmo, eles estão comunicando, né? E a diferença desse filme é que eles têm a doutora Louise Banks, que, né, é interpretada pela Amy Adams. E tá com dor nas costas de tanto carregar esse filme, viu, bicho? Porque... sim, realmente ela carrega o filme, não tem ela o que falar. E não foi nem de cada Oscar, viu? E daí o que acontece? O filme, ele tem o quê? É uma invasão alienígena, só que a gente não tá lá, tipo assim, é uma invasão, vamos eliminar, vamos saber o que eles querem primeiro, tá ligado? Em vez de meter bala. E daí chama ela, né? Que ela é o quê? Ela é uma intérprete, não. Linguista, pô. É uma linguista, isso, obrigado. Ela é linguista, ela, pô, entende bastante. Ela vai lá e começa a comunicar com eles. É uma onda o filme. Porque você fica pensando, o filme ele meio que dá uma reflexão que tá meio assim, que às vezes tudo que a gente precisa é de comunicação na nossa vida. Sim, mano. E tipo, acontece. Eu acho que, tipo, esse lance de comunicação e como os humanos enxergam os alienígenas é muito pertinente. E, tipo, você vê as diferenças, inclusive de nações. Isso já entrando um pouco no enredo do filme, já comentando, que tem uma passagem muito interessante que eles descobrem mais ou menos... eles fazem a pergunta do qual o propósito de vocês na Terra, e aí eles respondem oferecer arma. E aí, tipo, isso abre vários precedentes. Só que... Várias interpretações. Só que a Louise, ela é linguista, e o Ian, que é o outro personagem principal, ele é um físico teórico.
Só que na China não era bem assim, cara. Na China eles estavam ensinando, e aí eles já se comunicaram com o tabuleiro de Mahjong. Mahjong, para quem não sabe, é o equivalente ao xadrez aqui. Então, como é dito no filme, qualquer coisa contrária à sua posição pode ser interpretada como uma ofensa, como uma ofensiva. O general até usa uma analogia com isso, que no mundo de martelos, o que sobra são pregos, tá ligado? Isso é muito bom, isso é muito foda. Esse lance da comunicação, das interpretações erradas é muito interessante falar. E, inclusive, sobre a língua sobre eles, e tem uma teoria da língua desses alienígenas, que eu vou nerdar um pouco aqui, se vocês me permitem, que é a teoria Sapir-Whorf, tá? Edward Sapir é de duas pessoas, que era o Edward Sapir e o Benjamin Lee Whorf. O Edward era antropólogo e o Benjamin era engenheiro químico, e ela diz que o vocabulário e a estrutura de uma língua são capazes de moldar pensamentos e percepções de seus falantes. Ou seja, a partir do momento que ela começou a sonhar, a aprender a língua deles, ela começou a sonhar e desenvolver essa habilidade em relação ao tempo, que nós vamos abordar mais. Olha aí. Nossa, que forma de entrar no Vamos continuar. Mas aí, eu vou passar a bola pra Bruno, mas eu só queria falar uma coisa em relação a essa fala aí. E até porque eu tenho outra parada pra falar também em relação ainda a todo esse contexto de linguagem, de contato com os aliens e etc. E do formato, né, de alienígena. Mas sobre isso que você falou, reforça um pouco o lance que eu falei em relação à ordem do filme. Porque, se eu não me engano, o primeiro flashback que ela tem, ela ainda não falou com eles. Se vocês prestarem atenção, o primeiro flashback dela, ela não falou com eles ainda. Verdade. Então não significa que aquilo é o começo. Entendeu? Então isso reforça o lance que eu falei. Que o filme, na verdade, ele não apresenta, tipo, necessariamente a ordem. Aquilo, o passado e o presente e o futuro no filme acontecem na mesma hora. Porque talvez ela já estivesse no futuro e ela estivesse vendo o passado, e aí, enfim, velho, é muito... É uma viagem total. Tá ligado? Esse filme, você tem uma fadiga temporal, mano, nesse filme. Exatamente. E eu vou passar a bola pra Bruno, depois eu volto pra falar um lance que eu quero falar também. Como eu já vi na fala de vocês também, né, sobre esse lado da comunicação, e ele é mais voltado para a questão de como as nações vão se comportar diante disso. Ele não foca tanto na questão da invasão, como a gente pode ver em alguns filmes, que no início aquela situação caótica. Não, é uma situação bem tranquila. Os 12 OVNIs chegam na Terra e rola aquela coisa da população ficando meio histérica e tal. Mas a atriz principal, ela é inserida nesse contexto de uma forma bem natural. Ela vai para fazer os seus deveres, chega lá, ela se debate com isso e continua a sua rotina normalmente. E aí que Villeneuve, eu acho que é assim que fala, que eu sou péssimo. Meteu francês, ó. E ele traz uma coisa muito que eu achei incrível. Ele traz uma narrativa que você se importe com a personagem. A narrativa dele é que você se importe com a personagem. É uma coisa, tem momentos sentimentais, que é aquela relação da filha, que eu já tô dando spoiler, que já não era por falar muita coisa, mas... Sim, véio, principalmente vendo o lance, tipo, já no início, assim, sabe? Tipo, você já é impactado. Você já vai criando já um vínculo emocional com a atriz. E é uma onda. É uma viagem isso, porque você acaba... mexe com seus sentimentos logo de cara, né, no filme, assim, Ele meio que cria duas linhas, assim, que é uma linha muito emocional, né, muito sentimental, e em contraponto a isso é uma parada de guerra, de invasão, tá ligado? De meter bomba. É uma parada que parece ser muito oposta, só que na verdade acaba se completando. Ela que... é a doutora Banks, né? Isso. Banks. Ela Louise Banks.
ela é a conexão, né, dos dois lados, digamos assim, da narrativa. E o que eu ia falar, que eu falei que ia falar e eu tô falando agora, Boa. é sobre esse lance do estereótipo do filme de Alien, né? Por exemplo, a gente também tem um filme que é o do Spielberg, que é ET, né? Que ele também é um filme de tipo de mais de 20, 30 já. Eu acho que mais de 30. Tá nessa casa aí. Tem uns 30 e pouco, Que ele também quebra esses mesmos estereótipos, né? Do visitante que vai, tipo, trazer, vai causar o mal, tá ligado? Que reforça também esse lance do diferente. E nessa época era muito importante. Ele foi um filme muito pertinente. Então eu vou fazer até uma relação com o mundo. Porque, tipo, o ET, ele foi pertinente porque a gente vinha algumas décadas atrás, teve a Segunda Guerra, é um lance de Guerra Fria, tinha todo esse lance aí, tá ligado? E aí, tipo, ele veio justamente, ele traz uma narrativa no qual o diferente pode ser bom, tá ligado? Uma parada meio que de união e tal. E essas discussões, elas ainda existem hoje na sociedade, né? E esse filme, ele mostra isso também, sobre esse lance da união, sobre esse lance de compreender a linguagem, de você compreender o diferente. Só que esse ponto também eu tenho uma crítica pra tecer que eu vou deixar pra depois também. Esse ponto aí, justamente, que surge a minha crítica ao filme. Minha nossa. Caralho. Nossa senhora. Mas beleza, mano. Então, eu concordo. E é isso. Fim do programa. Não, mentira. Tô zoando. A pessoa faz um textão, o cara fala complicado. Putz. Manda um putz assim, tá ligado? Poxa. Mas beleza. Eu acho legal a gente falar também dos personagens, né? Tipo, além da Luísa, eu sei que ela tá com artrite, artrose, qualquer doença nas costas de carregar o filme sozinha. Mas acho legal a gente falar dos personagens secundários. Primeiramente, acho... Como é o nome dos aliens? Como é o nome dos aliens? Porque depois dela são eles, tá ligado? Eu lembro. Como é mesmo? Não, Caraca. Abbott e Costello. Pronto, vamos Isso, falar Abbott deles, e porque Costello. depois dela são eles que carregam o filme. E aí depois vinha, tá ligado? Tudo filhote de Cthulhu. Não, mentira, ninguém vai entender essa. Bando de polvo, heptapode, na verdade. Porque E tem 7. a linguagem deles é semaciográfica. É grafite. Aí vocês me perguntam, o que é semaciográfica? É um grafite? É uma pichação de vândalos? Não, Não. pichação de vândalos na anarquista. Anarquista? Aborto elétrico? Não. Meu Deus do céu. Semaciográfica é uma linguagem no qual a linguagem falada é diferente da escrita. Só para contextualizar. Após eles tem o general, né, que recruta ela, e tem o Ian Donnelly, que é o físico teórico, que acompanha ela nessa jornada de investigar e descobrir como se comunicar com os aliens. O filme, tipo assim, depois dela, né, depois de Louise, tem o Ian, né, também tem a... E daí ele tira uma onda, né, porque logo no início do filme que eles se conhecem, eles meio que tem um conflito ali, ficam meio que dando um trocadilho pro outro. É verdade, o lance da ciência, né, e tal. Isso, né? O que me deixa mais louco, assim, porque na verdade não tem uma história. Tem a história só dela, mas não tem uma história dele, ligado? É uma história dele com ela, o filme. Pelo menos o que eu compreendi, né? Não teve assim, nossa, quem é o Ian? Qual é a história do Ian? Não tem. Verdade. História do Ian. Mano, Isso que eu- a história ela só surge quando eles se encontram, se você parar pra pensar, tá ligado? Porque todos os eventos do presente, passado e futuro, que são só na linha do filme, É os eles dois. ou estão juntos ou eles estão separados por algum motivo. Olha aí, tá vendo? Mas eu entendo Ô, um louco. pouco do que Enzo falou, tá ligado? Porque não necessariamente que eu preciso saber de onde ele veio, Eu também. e tal, e etc. Mas ele é um personagem unilateral, né, velho? Tipo, não tem nada. Ele não tem Meio uma vazio. camada além daquilo ali, tá ligado? E do cara que é físico, que é um físico muito bom, tá ligado? Fodão lá. E que, tipo, ele tá ajudando, tá ligado? Ele tem umas ações, assim, boas, que vai auxiliar ela e somente isso, acabou. E morreu aí, tá ligado? É verdade. Duas páginas de fala no máximo no filme.
Mas, cara, você tem que parar pra pensar. A Louise, ela é a mesma coisa. Só que o Villeneuve, ele é tão genial que ele subverte a nossa interpretação. Porque a gente acha que a gente tá vendo um background dela do passado, só que na verdade a gente tá vendo uma coisa do futuro que aconteceu entre eles, inclusive, Sim. sabe? Sim, Tipo, da sim, relação deles que surgiu disso. E a gente, Sim. porra, ela sofreu isso. Ele não tem background. Aí toma aí background aí na sua cara aí, ó. Tome. Realmente. Basicamente foi isso aí. O Zé ficou puto. Ele também traz uma dinâmica que ele traz uma cena pra gente e é pra gente ter uma interpretação. E logo após ele traz outra cena pra corrigir a nossa interpretação errada. O maior exemplo é quando ela tá em casa, outro Eita. spoiler, né? Pode falar, pode falar. Quando ela tá em casa deitada, aí vem uma aeronave e passa com a luz em cima dela. E a gente pensa logo que é o quê? São os aliens invadindo. E não, Imaginei isso. é o exército chegando até ela pra levar até a sua base. Então, tipo, ele traz uma cena pra você interpretar e ele força você a interpretar errado. Pra depois verdade. ele trazer uma outra cena pra explicar que aquela interpretação está incorreta. E isso deixa um dinamismo no filme muito interessante. Você fica, opa, não é aquilo que eu pensei. O que será da próxima? Ele traz outro, aborda de outra forma e você acaba caindo. O filme tem dessas. Ele vai... ele bota uma cena pra você interpretar de uma forma e depois ele vai, tipo assim, não era assim, te enganei. Pega ele no malandro. O maior exemplo é quando eles estão entrando como é que eu posso dizer? Olá, no né? OVNI. Na concha. No OVNI? Na Qual foi? É o OVNI também, não deixa. OVNI, pô. quando Inclusive foi ele- confirmado, hein? Olha aí. Quando eles têm um contato, aí tem aquela famosa cena que mexe com a gravidade, né? Que a gente parece estar vendo a pessoa de cabeça para baixo. Você até fica, de cabeça para baixo, eu tô entendendo. Mas não, a gravidade naquele momento, ele traz a gravidade e aí ele vai explicando para você que ainda não entendeu que aquilo ali, a partir daquele momento, tem a gravidade. Porque logo de primeira eles entram, logo de cabeça, quando eles iniciam o processo, fica logo de cabeça para baixo. Você fica, entendi o que aconteceu. E aí depois ele vem explicando que, ó, aqui começa a gravidade, ali já não tem mais, entendeu? É uma coisa bem explicativa. Quando eu vi logo de cara, tipo assim, eu fiquei confuso. Porque eu não sabia se os caras estavam de pé, se estavam de lado, se estavam descendo, subindo, tá ligado? É meio confuso. Ó, daqui tem gravidade, daqui não tem. Beleza. Aí ele mostra até qual é a posição que o pessoal vai ficar, né? Que o pessoal, na verdade, vai andar sobre a parede na vertical. Ele explica, mas eu ainda assim eu não entendi bem, porque na verdade, se eu não me engano, esse questionamento surge porque tem a gravidade, mas na sala lá em cima não tem gravidade, tá ligado? Tipo, é só naquele trecho de acesso, correto? Eu tô enganado. Correto. É isso, Correto. só Na naquele verdade, trecho de acesso. E aí ele meio que justifica, porque também os caras questionam, porque ela tá dentro, a nave ela tá dentro da nossa atmosfera, né? E aí tem, tipo, eles seriam necessários os aliens lá manter a gravidade do planeta deles. Eu não sei, eu não entendi muito bem aquilo ali não. Ele explicou, mas pra mim... Mas possa ser que ali naquele momento ele tá mostrando que a partir dali tem a gravidade, ok? Beleza. E aí ele traz de uma forma diferente para você entender que eu acho que ele quis trazer para Que eles entraram num ambiente estrangeiro, tá ligado? Eles entraram em um ambiente estrangeiro e não necessariamente lá dentro ele precisa trazer cenas que mostrem que ali eles estão na gravidade, entendeu? Ele já deu esse Eu acho que simplesmente eles não... Eu acho que simplesmente eles não pularam. E existe a gravidade, enfim. Não podia cortar aquela cena ali que não ia fazer diferença nenhuma.
Porque, velho, tipo, é isso, é a única explicação, assim, mais ou menos científica que eu vejo que rola na hora do filme, assim, é muito aleatório, assim, o cara joga assim e foda-se, porque, tipo, o filme, ele não se importa com isso, ó, essa é a verdade. Ele não é um Interestelar, ele não se importa com explicar física, não sei o que, tanto é que eu falei, o cara tá ali só pra dizer que é o físico, tá ligado? Não, pô, peraí, mas ele ajuda a questão do véi, tipo, mas esse não é o lance central, tá ligado? Tipo, não, claro, o lance não central é a comunicação. Ele é O filme gira em torno da Aloysio, complemento. pô. Eu achei Ele muito é meu complemento gratuito. dela. Eu achei gratuito Você quer um filme aquela. de ficção científica ou você quer um filme de tutorial de ficção? Ah, mas tipo, é como é o exemplo que eu dei. Eu acabei de dar um exemplo. Interestelar é um tutorial, tá ligado? Tipo, eles explicam até. Mas demais. Interestelar não é Só ficção que- científica, pai. Não é Interestelar já é ficção, outro caso. é claro que ele flerta com ficção Interestelar- científica. Tá ligado? Ele flerta, Tem viagem não é no porque ele tempo. flerta que ele é. Não, peraí. Tem viagem no Tudo tempo. Tudo o que acontece ali é Ó, ó, comprovado ó. cientificamente, cara. Só não, tem um buraco de não é minhoca em comprovado Saturno, tá Depois ligado? do buraco de minhoca, nada é comprovado cientificamente. Claro então, que é, quando cara. ele volta, Não tô não, falando da não é questão- tô comprovado. falando das Não é teorias, comprovado. enfim. Quem entrou no buraco de minhoca? Ninguém. Não é comprovado. Não, é um viado. teorema. Você, tá ligado? você mesmo Aí, falou, tipo, você falou que flerta, você não falou que é. Mas é isso, ligado? tipo, a partir do momento que ele entra no buraco do minhoca, aquilo ali já é ficção. Aquilo ali já é ficção, aquilo ali ninguém não tem como comprovar. E aí ele faz uma viagem que ele para em uma dimensão atrás da estante lá, tá ligado? Não, e consequentemente ali é um beleza. lance do tempo. Então, velho, Não, se claro. ele fez isso, tipo, isso aí se isso aí não é ficção científica, então eu não sei o que é que eu tô falando mais aqui, eu vou embora, tá ligado? Tá, Tipo, beleza. saca? Você tá em casa, a gente tá em quarentena, você vai embora pra onde, porra? É, eu Calma vou aí. embora maluco, pra né? sala, Você é pô. maluco? Mas é só pra gente Não, conversando deixa aqui. essa porra aí, pau quebrando aí. Mas É bom, É. é bom. Interestelar a Legal, gente mas conversa mais. A gente conversa sobre Interestelar em outro podcast, tá ligado? Porque, Pô, eu tava enfim. apostando em Eu nem drogas, quero, velho. mas ok. Poxa. Mas eu quero. Foda-se você. E vamos lá. Eu acho legal falar sobre, tipo, a relação dos personagens com os alienígenas, tá ligado? Porque, tipo, isso é o tema central do filme. Praticamente a relação é da Louise, né? Porque é ela que descobre tudo. Já disse que ela tá com quase de cadeira de roda por carregar esse filme nas costas. Sim, eu tô insistindo na piada, se você não gostou. Enfim. Mas. Não, esse cara, velho. Mas, tipo, tem outros personagens. Pô, tem o lance do Ian, que John falou que é meio jogado. Mas ele ajuda. E tem uma parada que é muito importante, que são os soldados. Quero que alguém fale disso. Eu, capitão, mentira. Yes, sir. Se liga. Eu acho o seguinte, que os soldados, né, como eu disse logo numa das minhas primeiras falas, que o filme ele tá aí, ele faz um papel pra gente reflexionar, né? Fazer uma reflexão, na verdade, sobre coisas do nosso mundo, né? Do nosso cotidiano, assim. Eu entendi ele como meio que o preconceito com o que acontece. É o seguinte, então, os soldados eles são meio preconceito, né? Porque o que acontece? Chegam 12 naves, né? Tudo mais. Aí tem aquela nave ali, que eu acho que ela é a primeira, né? Eles falam que é a primeira das 12. E tem sempre tem aqueles soldados ali que eles estão sempre vendo um site lá você vê que é um site todo de armamentista. Tá que não, nós somos americanos, nós somos poderosos, não podemos. Televisão Nos Estados Unidos, também. Na América, televisão. E também é um sinal do quem tá vivendo agora no coronavírus, né? Também, né? A televisão ela influencia bastante, né? Então se a gente ouvir besteira na televisão, a gente vai acabar É abraçando. mais fácil ser no grupo do Zap, né? Mas vamos continuar o. E aí, o que acontece é o seguinte: eles estão com preconceito daqueles ET. Não, a gente tem que meter bala aqui, aqui entender. E é uma coisa que a gente faz, velho. A gente faz, não a gente, né? Não nós quatro. Mas que o mundo, assim, faz muito. Tipo assim, tem muito preconceito, né? O Brasil, por exemplo, ele é um Brasil que, quase 60% da população dele é negra. E a gente tem, mesmo assim, um preconceito com isso, porque nós entendemos que o negro aqui no Brasil é como se fosse um invasor, né? Como se o gay também fosse, a comunidade LGBT também fosse um invasor. E se você for, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito,
né? Voltando aos americanos, né? Nos Estados Unidos. Quando a gente vai pra lá, quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, a gente sofre, o brasileiro sofre também muito preconceito, porque eles entendem que qualquer pessoa que tá ali, que não é estadunidense, é invasor, velho. Eles querem mandar ele embora, ele quer mandar embora. E o filme ele mostra isso, né? Ele quer mandar embora, não quer. Tipo, eu não quero você, porque eu quero que você mande embora. Foda-se se você é amigo, se não é meu amigo. Não quero que você pague açaí, eu quero que você caia fora. E é isso. Sim. Eu senti isso aí indireta pra minha barba, mas tudo bem. Eu vou deixar Velho, eu concordo muito com isso que Enzo falou. É o lance que eu falei, um pouco do que eu falei, né? Eu falei um pouco que é um filme que aborda a tolerância, é um filme que aborda respeito com o diferente, e é justamente isso que Enzo falou. E aí é onde surge a minha crítica ao filme. Porque enquanto o filme ele faz isso, é que bota um... Enquanto o filme ele faz isso, ele reforça um estereótipo, que é o inimigo chinês, o inimigo russo, tá ligado? É o inimigo do Oriente Médio que se une ali, que tem uns países do Oriente Médio que se unem, ou seja, e é o americano sensato, tá ligado? Então, tipo, enquanto eles pregam... Bruno, você ia falar alguma coisa? É sempre os americanos contra o mundo. E nesse caso, eles são as fadas sensatas, né? Vamos usar esse termo, aproveitar que tá no hype. Eles são as fadas sensatas. E os inimigos são sempre os mesmos. O filme americano é China, é Rússia, tá ligado? Eles tocam na Rússia em algum ponto, apesar do estopim ser o cara da China, mas eles falam que a Rússia apoia a China, né? Durante o filme, tá ligado? É verdade. Então, no mesmo instante que é um filme que ele fala sobre você estabelecer uma linguagem com aquilo que é diferente, você não vê como um invasor, você tolerar, tá ligado? Ao mesmo instante que ele fala isso, ele reforça um estereótipo antigo, entende? Porém, tem uma situação no filme que a gente não pode deixar passar. Eu ia discordar, mas eu concordo. Que, pra você ter uma noção, que eu até me surpreendi, né? Porque trazendo toda essa perspectiva de os Estados Unidos contra o mundo, o filme traz que, para o caso ser resolvido, não é apenas os Estados Unidos que tem que fazer, chegar lá e pronto, ser resolvido, precisa de outra nação. E é uma parada que eu achei que eu nunca ia ver um filme de Hollywood fazer isso. Isso é sensacional, mano. Que para você resolver uma situação não depende só dos Estados Unidos, mas sim de uma nação que podemos dizer que tem uma rivalidade. Mas é o seguinte, eu acho que tem uma diferença aí. Porque, por exemplo, no filme dá a entender o seguinte: China, a única coisa que você precisa fazer é não atacar. China, fique quieta, não ataque, a gente vai resolver. Na minha perspectiva é isso que acontece, porque eles coletam informações de alguns outros países. Eles não coletam informação da China, certo? Eles coletam, acho que tem um lance de algum país árabe, né? Que por causa da forma de escrita deles e tal, que é o Paquistão, né? Que auxilia e tal. Mas quem é que tá resolvendo tudo? São eles, tá ligado? E a única coisa que o chinês não pode fazer é o quê? É se precipitar. Se isso não é uma visão estereotipada, tá ligado? Pra mim tá ligado? Não, muito mano, claro. Se ligue, tipo, eu concordo com o que você falou, demais, beleza. Só que, tipo, a forma que o filme mostra, né, até fortalecendo esse estereótipo, que a China e a Rússia e o Paquistão são países extremistas, né? Geralmente nas suas ações. Os Estados Unidos né? Mas, tipo, estão querendo apaziguar o papel deles. Entendeu? Tá, mas, tipo, o que o filme mostra é que, como eu falei antes, o que os Estados Unidos busca para descobrir o idioma dos heptapodes é contratar uma linguista e um físico para analisar compostos binários e padrões de linguagem e blá blá blá. Só que a China usa
um jogo que é um jogo de guerra, mano. Como eu falei, é o Mahjong, tá ligado? É o xadrez. Eles usam isso. Então, tipo, ou você tá do meu lado, ou você não tá do meu lado. Tipo, só tem duas opções. Só tem duas não opções. Tem, tá ligado? Mas até essa narrativa, ela é errônea, porque a visão... a China que tem que criar o Mahjong, tá ligado? Porque não foi a Inglaterra com o xadrez, já que é equivalente, tá ligado? É sempre os mesmos inimigos. É sempre o comunista inimigo pra acabar com o mundo. E aí, tipo... Mano, isso é ridículo já nos filmes americanos. Não, isso é, cara. Tipo, mas, tipo, o que Bruno falou... A escrita surgiu na China antes de qualquer lugar do mundo. Lá o papel foi inventado, tá ligado? Tipo, se for analisar dessa forma, tá ligado? Mas eu não tô discordando dessa... É por causa dos animes, pô. Desse aspecto que você tá trazendo. A narrativa, eu concordo com essa narrativa, eu concordo. Mas eu tô falando que não podemos deixar passar essa situação de que, para esse fato ocorrer, querendo ou não, eles resolvendo tudo ou não, precisa de uma comunicação entre as duas nações, entendeu? Sim, pô. Sim, mas é isso. Eu não tô negando isso. Eu tô falando que ele se contradiz. É por causa disso que ele se contradiz. Porque no mesmo tempo em que ele tenta fazer um lance de união, tenta fazer um lance de compreender a diferença, de se comunicar com o diferente e tal, ele também coloca os mesmos inimigos, entendeu? Sim, não é que eu tô falando que é ruim, é a contradição do filme. Entende? Porque, tipo assim, em vez de ser, por exemplo, eu entendi o que o John quer dizer. Porque é a China que tá ensinando os aliens a falar com o jogo Mahjong. Como é? Mahjong? Mahjong. Xadrez chinês, entendeu? E daí... É o preconceito, ó. E daí se ligue. Ó, então, o que acontece? Então, a China que tá ensinando os aliens a falar pelo jogo de guerra que é o xadrez chinês. E daí o que acontece? Então, os Estados Unidos tá fazendo seu papel do bem. Não é a gente que está influenciando os aliens, são os chineses, eles são nosso inimigo. Mas aí que vem a questão, que eu não sei se eu tô... Não é eu que tô conseguindo mostrar o culpa é sua. Ponto de vista a vocês que não estão entendendo. É aí que vem a questão. Eles não estão ensinando. Até porque os aliens, eles vieram do futuro para evitar uma questão maior. Então, a forma dos chineses se comunicarem, ali não é uma forma de ensinar, é a comunicação deles. Que nesse jogo não tem outra saída. Um tem que perder pro outro ganhar, entendeu? Eu falo mais na questão da comunicação, que para a questão ser resolvida de uma forma ou outra, as nações têm que se comunicar. Sim, eu concordo. Tem essa barreira da comunicação entre as nações. Sim. E o filme traz que as barreiras foram quebradas de uma forma ou outra. Não estou discordando da sua perspectiva em relação a essa narrativa. Eu concordo perfeitamente. Mas eu acho que a gente também tem que analisar esse detalhe. Sim. Eu entendi. Mano. Eu também entendi. Eu acho que só te cortando aí, Douglas, rapidão. Douglas acabou de me lembrar uma coisa bem interessante. Douglas não, Bruno, perdão. Que os aliens, eles falam que a gente tem uma coisa muito importante, que é a comunicação, né? Que pra tudo ficar certo, a gente tem que comunicar com todo mundo. Um de 12, né? Que seriam são os 12 países que estão ali com os aliens. E eu acho assim que a doutora Banks, ela não pode ter ensinado os ETs a falar sozinhos, sabe? Se os ETs estão realmente interligados uns com outros, a forma, os chineses podem estar ensinando, eles estão entendendo, estão falando, gente, essa palavra, esse negócio aqui significa tal coisa, e daí o outro reparte, tá ligado? Tipo o microfone sem fio, sabe? Mas a mensagem chega certo, pelo menos no final. Mano, não, né? Não sei. A questão é assim. Continua, tipo, te interrompi, foi mal. Você já me cortou, agora tirou a linha de raciocínio, agora Não, termina aí. Eu não quero terminar mais não, então tudo bem. Relação conflituosa. Mano, vocês têm que lembrar, tipo, de um detalhe importante. Os humanos, eles estão ensinando os alienígenas a falar pra gente entender eles. Entendeu? Pra gente entender o que eles estão falando. E a questão de
de China, Rússia, tipo, é chato pra caralho isso se repetir, mas, tipo, Segunda Guerra, Guerra Fria, tem que existir um antagonista no filme, mano. Eu não concordo, mas, tipo, tá ligado? É necessário, é um mal necessário, e aí, tipo, o lance que Bruno falou, tipo, é importante, tá ligado? No final, o Villeneuve, ele caga pra tudo isso. Ele fala assim, foda-se, o negócio é a Louise, é a protagonista, tá ligado? Ela vai falar lá com o General Sheng chinês, que é inclusive o nome do general de Mulan. Ele vai chegar lá, vai falar pra ele no ouvidinho dele e vai resolver a treta toda e vai numa festa. E é isso. Que puta aqui. Mas enfim. Putaço, Pivete. Calma. É isso. Calma, aí. abraço. Não pode não, abraço não, porque não pega coronavírus, esqueci. Os Estados Unidos vai atacar o Brasil, vai falar assim, não, o Brasil, caiu um OVNI no Brasil lá e o Brasil vai jogar o quê? Pedra? Os traficantes vai atirar? Pelé bateu um pontinho, tá ligado? Respire. O Cristo Redentor, na verdade, é um foguete pra lançar no secreto, pra lançar o Megazord, no... É o Megazord, tá ligado? Um Power Ranger, um Transformer. Tem que ter um filme assim no Brasil, velho. Tem que ter um filme assim, de ficção científica no Brasil, imagina. A gente vai produzir. Guilherme Del Toro com aquele... o Círculo de Fogo, né? Aí um cajinho do mar ali de Copacabana, aí desce o Cristo Redentor. Imagine, velho. Agora, é sério, é um pouco sério assim, o que eu tô falando, um pouco sério, né? Mas vários heróis são criados baseados em lendas folclóricas mesmo, né? Eu acho que ninguém nunca fez isso aqui em relação a... Mano, vamos fazer no Inta e foda-se. Brasileiro, tá ligado? Eu acho muito interessante. É uma parada dessa. Tipo, se inspirar em lendas do folclore, tá ligado? Pra desenvolver. A gente tá falando do que filme mesmo? Mentira, tô gastando. Então, beleza. Então, eu acho legal da gente, já que tipo, eu puxei esse lance do General Sheng. Eu acho legal a gente falar sobre, tipo, a conclusão. Tipo, a conclusão, não é a conclusão, fim do filme. Vocês entenderam? É bugado, gente. O lance que acontece é que, tipo, no momento que a Louise, ela é, tipo, dos soldados que Enzo falou, é que os soldados, com essas influências de televisão, fake news, enfim, pressão psicológica, eles explodem a Câmara dos Alienígenas e, inclusive, quando o Ian e a Louise estavam lá dentro e os aliens protegem eles, enfim, porque eles criaram uma relação lá. E aí, após isso, eles não conseguem mais subir na concha. Cortaram a comunicação. E aí, a interação entre a Louise e os aliens estavam tão forte que eles mandam uma conchinha. Uma cápsula. Uma mini concha. Pra poder buscar ela e ela dar um rolê. E aí, ela começa a ter mais flashbacks sobre a vida dela, né, e tal, que a gente acha que é passado, mas o presente e futuro é barril. Aí, ela começa a entender pela primeira vez, tipo, completamente o idioma deles. Isso é fantástico, sabe, tipo, eles escrevem na cara dela assim, ó, toma assim, ó, pichação. É onde tem o desfecho do filme, né? Tipo, Exato. Também que ela vê o futuro e tal, que tá ficando igual a eles. Exatamente. E aí, tipo, inclusive tem uma cena muito boa que, tipo, mostra ela segurando um manual, assim, aí tem um símbolo deles, aí, sim. Corta pra outra cena, ela tá encenando numa sala. Isso, é um livro dela, manual, tipo, da comunicação. Aí você, ué, como assim? Do Heptapod. Hectopod. Não consegue, né? Hepta, né? É hepta, né? Heptapod. Heptapod. Dr. Eu pensei que fosse propaganda do iPod da Apple. Aí, isso encaminha pro final, né? Que, tipo, eles estão evacuando todas as nações. Pá,
aquela coisa louca, e aí a China e a Rússia estão prontos para atacar, sempre a China, John já falou, crítica, pá. Aí vai lá, e aí ela tem um vislumbre do futuro que a gente nem tinha vislumbrado ainda do vislumbre. Comentem aí. Não, aquele lance dela enxergar o futuro naquele momento é porque o cara quis assim. É pertinente, o escritor quis assim. O roteirista. Na verdade, eu acho que a gente vai tocar nesse ponto, né? Porque é uma adaptação. A chegada é uma adaptação. Aquilo ali ocorre porque é pertinente. Tipo, era aquele momento, tinha que acontecer. O filme tinha que ter um desfecho, ela tinha que salvar o mundo, tá ligado? Então, tipo. Era a necessidade. O cara. Não tem uma... Pisou na cena toda, viado. Beleza. Não, mas velho, tipo, uma hora as coisas têm que acontecerem. Eu acho que não precisa. A justificativa é justamente todo o decorrer do filme, né? Ela aprendendo a comunicação, ela aprendendo a falar com eles e tal. Ia chegar um momento em que que ia acontecer algo decorrente de todo o aprendizado dela ao decorrer do filme. E aquele foi o momento. E claro, pra criar toda a tensão, né? Do fim e tal, os caras perseguindo, não sei o que, tinha que ser daquela forma. Então isso faz parte do business. Cara, eu acho que foi bem colocado. Me julga. Eu acho também. Acho que o final foi. Porque vou justificar minha resposta. Tipo, naquele momento do filme que ela se aproxima, que ela vai rumo a o evacuamento, a evacuação, ela está full power. Ela está o Rey na Ascensão Skywalker. Ela tá Dr. Manhattan, tá ligado? E aí, tipo, ela já dominou completamente o idioma, mano. E tá, evacuação, isso aí. Ela dominou completamente o idioma deles e teve acesso às habilidades. Eu sei que a solução é meio Deus Ex Machina, vou explicar o termo para os nossos queridos ouvintes. Deus Ex Machina é quando tem um filme que está encaminhando para alguma coisa e aí do nada tem uma solução inesperada, tipo, sei lá, Goku contra Freeza, do nada vira Super Saiyajin, sabe? Tipo, do nada, tirou da onde aquilo ali. Mas enfim, isso é Deus Ex Machina. E aí, ela, como ela tá com um acesso entre o tempo, não é a mesma coisa mais pra ela. Passado, presente e futuro. Tanto que tem uma outra cena que exemplifica antes disso, que ela tá lembrando da filha dela. E aí, a filha dela pergunta um tema pra ela: mãe, como é quando tem um conflito e as pessoas saem ganhando? E aí ela não lembra, ela fala: vai perguntar essas porra de ciência aí pro seu pai. Aí ela sobe. Aí ela vai subindo as escadas e aí, tipo, ela volta pro presente. O Ian fala pra ela e aí ela vai falar pra menina e você, what the fuck? O que aconteceu? Tipo, aí, tipo, ela lembrou um bagulho no... Essa passada me lembra um filme que é Jump. Sim. E aí, tipo, ela lembrou de uma parada no tipo, presente que ela fez ela lembrar no futuro, porque o negócio tá tudo conectado, é uma loucura louca. E aí, beleza. E aí depois disso tem essa cena, que é a cena emblemática, que é a cena perto do final, entre aspas, porque não existe final, enfim, já conversamos sobre isso, que é a cena que ela está existindo no presente e no futuro ao mesmo tempo. E aí ela conversa com o general numa festa de gala. E aí ele dá um número pra ela e ele diz o que ela falou pra ele nessa ligação que mudaria o rumo da história, que foram as últimas palavras da esposa dele no leito de morte. Isso caralho. É genial, velho, essa parte, tá? Porque, por exemplo, assim, aparece ela na festa de gala, beleza. Você fica assim, tá, o que aconteceu? A guerra acabou, qual foi? Aí o general chega e ele explica. O general chega e explica: parabéns, doutora Louise, que não sei o que, doutora Banks, né? Ele Banks, fala: eu só tô aqui por causa de você. Só tô aqui por causa de você, que não sei o que. Aí ela: o que foi? Tipo, você se entender, né, direito o que tá acontecendo também. Você trouxe a paz, não sei o que. E se você observar no cenário, na parede, no lado
direito tem as bandeiras dos países. E tem uma bandeira grandona do símbolo que os ETs fizeram primeiro, né? Que é meio que um dragão, um negócio meio esquisito, assim. Uma pichação de vândalo, de anarquista. E aí... E daí isso. Então se você já observar o cenário antes da fala, você já vê que, tipo assim, eu acho que tá todo mundo em paz, beleza? E daí ele chega e fala que veio só por causa dela, e não sei o que, aí ela fica meio sem entender. E ele fala, você me ligou, aí ela, eu te liguei, eu não tenho o seu número, tá ligado? Aí ele, não, você tem o número sim. Aí ele vira o celular e mostra, e nesse momento, tipo assim, você vê uma viagem muito louca, né? Você tem que estar muito louco de ácido pra assistir esse filme, o final desse filme, tá ligado? Eu acredito que essa cena evidencia o questionamento da comunicação entre as nações. Perfeitamente. Com certeza. Mas Enzo vai tatuar o símbolo depois desse podcast, galera. Véi, eu tive uma ideia aqui de uma arte muito massa, tá ligado? Pegar aquela fala deles, né? Que é aquele negócio redondo, e meter um A assim no meio de anarquismo. Pá, e aí, tipo, jogar. Meu Deus. Que nem a máscara do V de Vingança virou anarquismo errado também, né? Trazer um questionamento pra vocês. Mande bala. Vocês não acharam esses aliens muito tranquilos? Até quando são qual foi? atacados. Todo mundo tinha. Até quando são atacados, eles têm uma postura muito... Velho, só porque ela faz meditação. Mano, teve um que teve a postura mais tranquila de todas. Ele morreu. Ele Tava morrendo. Ele ficou tranquilo. Tava morrendo, ele não morreu, ele tava ferido. Não, se ligue, o outro morreu. Provavelmente. Não, a gente não sabe, ele tava muito ferido, o cara fala isso. Então, não justifica a morte do alien. Tô defendendo mesmo. Tá ok? Não faz isso não, cara. Deixa. Desmonetizou o podcast, porra. Acabou, velho. Mas aí, eu quero ouvir John falar sobre esse lance aí. Porque ele só falou que ficou bugado. Qual o lance do... Não, eu não falei que o final, em relação ao lance de ele dela ver, eu não achei que ficou bugado. Eu não achei imprevisível. Eu achei que, tipo, teria que acontecer aquilo ali, tá ligado? Porque o cara, como é que vai parar o chinês, tá ligado? Tinha que ter alguma coisa que ele ia fazer. É tipo, era previsível. Verdade. Qual foi o questionamento de Bruno mesmo, que eu não... Sobre eles serem passivos. Deve ser muito passivo. Eu achei eles muito passivos. Então, eu acho que eles são passivos justamente pra reforçar isso que a gente já falou, né? Que é de não repetir o que já é muito feito, né, no cinema. De não trazer o mesmo alien de sempre. Até em forma eles são diferentes. A gente tem que lembrar disso. Até como eles são, de fato, é diferente. Tá ligado? É tudo diferente a forma de se comunicar. A nave deles é tipo... Claro que não é totalmente diferente. Vocês vão... Parece uma pedra. Talvez vocês lembrem de falar uma parada aí, eu não sei. Mas tem É porque a nave é uma referência, na verdade. Eu não sei se vocês estão ligados disso. Mas, enfim... mistério. E aí, tipo, mas de modo geral, ela não repete o mesmo lance de outras naves, tá ligado? Das naves que normalmente nós vemos em filmes de que tem naves. Tem um momento que tem referência a essas naves normais que, tipo, a nave vira, tá ligado? E fica assim, tipo, de fica lado. Parecido, assim. Aí fica parecido. Sim. Isso é bem legal. Mas aí, tipo, não é aquela nave, aquele negócio cheio de botão, né? Eles entram uma parada, tipo... É verdade. Normal. Tipo, não... É uma sala, um templo. Não tem abdução. São os humanos que vão até a nave. Tá então ele quebra. Entrar, tá ligado? Ele quebra várias paradas que são normais, assim, em filmes de... Por isso que eu acho genial. Por isso que ele é genial. Fala, Enzo. Não, se você quiser falar... Eu tava falando, né, Faustão? Nossa! Hoje vocês estão com os ânimos aflorados.
E aí, respondendo só a pra pergunta aproveitar. de Bruno, né? Como eu falei, isso é justificável. Pra mim é, tipo, super normal, é justificável. Eu achei até melhor que fosse assim mesmo. Talvez eles foram passivos demais, né? Porque, tipo, a galera explodiu uma bomba lá dentro, tá ligado? Só isso que que eu achei. eles são passivos, só que não são, porque eles sabiam que eles iam precisar dos seres humanos no futuro. Então é aquele lance, né? Tipo, Eu ia ele falou, falar pô, velho, isso, mano. os caras me explodiram, mas eu preciso preciso deles, deles. tá ligado? Então eu não tenho muito o É. que fazer, entende? A galera tá de saco cheio de alien cuzão também, né, mano? E aí... Mas tipo, eu concordo, eu ia falar inclusive disso. Eles já têm conhecimento do futuro, eles já sabem o que vai acontecer há 3.000 anos e que eles precisam dos humanos. Então, tipo, qualquer ato de violência que eles puderem cometer, eles não vão cometer, mesmo levando à morte de algum deles, sabe? Como provavelmente deve ter acontecido lá. Ter levado. É porque leva depois da explosão. E é Então, aquilo, talvez velho. impacto, alguma coisa. Se eles Talvez veem o um vidro pode ter futuro, quebrado. se eles veem um futuro, eles sabiam que ia ser explodido. Tá ligado? Sim. Eles Até- sabiam que ia ter até por explosão. isso- Então por isso, fala. Até por isso que tem aquela questão que eles salvam, né? A doutora e o... Porque eles sabiam que ela era a chave, pô. É isso. Eles sabiam que, tipo, ia ter explosão. Mas, tipo, a explosão seria justificativa pra eles se afastarem. E eles sabiam que a única pessoa que iria lá era ela. Entende? É porque eles já sabiam tudo que ia acontecer, na verdade. Né? Porque se eles se afastassem, por exemplo, se eles se afastassem sem uma justificativa, será que haveria essa comoção? Entende? Será que, tipo, se eles veem tudo, eles sabiam que aquela era a forma de eles conseguirem fazer ela entender. Eu acho que também tem isso. Eles sabiam que só tinha aquele caminho. É tipo o Doutor Estranho viu 1 milhão de possibilidades. E aí, tipo, aconteceu. E aí eles sabiam que só tinha aquela ali. Não ia ter essa comoção e também não ia ser cortado as comunicações também, e aí não ia levar aos Estados Unidos. É uma sequência de evento, cara. E ela tipo, não ia entrar na câmara, porque ela entrou na câmara não que ia eles entrar estavam. sozinha, Exato. não ia aprender a Então, língua inteiramente, não aquilo ia ter o tudo poder foi da necessário Rey que ele acontecesse. Então, Exatamente. na verdade, pensando agora, é que esse pensamento eu desenvolvi agora, né? Pensando agora, isso era super De justificativo o cara morrer, tá ligado? O ET lá. Tipo, eles sabiam já o que ia acontecer e eles sabiam que o cara ia ter que morrer. Tipo o Tony Stark. É. Acontece, galera. Agora, só uma pergunta. O que você acha que vai acontecer daqui a 13.000 anos? E por que eles precisam da gente? Caralho. Nossa, Isso mano. daí. Isso daí é. Eu acho Só se eu tivesse entendido a linguagem deles pra responder. genial. Procura no Google. Eu Deixa acho sair que da quarentena primeiro, depois eu penso nisso. carro voador. Próximo. Carro voador. Pronto. Vamos ver alguma Bloco de coisa assim curiosidades. desses filmes, tipo, do futuro, tá ligado? Algo bem patético, assim, que com certeza vai ser uma parada dessa que vai matar eles. Coronavírus. E aí, Mas, mano, vamos falar das curiosidades. O filme, ele foi indicado a melhor roteiro adaptado. Ah, entendi, Tá beleza. Então, Gente, pra você ter perdão, ideia, beg pardon. pra você ter ideia, John pesquisou na Wikipédia e mandou pra gente aqui no grupo, tá ligado? É verdade, o cara é muito. Não, Ele mostrou porque que tá certo. a gente... Porque não é pra mostrar que tá certo, porque assim, ó, a gente Orgulhoso. cria uma discussão Na verdade, e é às vezes assim. fica a informação Não, falsa. Porque, tipo, se eu deixasse, a galera ia entender que não era, tá ligado? Só que ele é, ligado. então, tipo, é uma parada que é verdade. E ia ficar Por isso informação que é falsa bom. sobre o filme. Em Por tempos isso. de fake news, é necessário. Wikipedia é Brasil, o Deus. ministro da saúde, tá ligado? Ih, pesado, nossa. Aproveitando o momento, vocês que já ouviram até esse exato momento aqui, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Sim. @Quinta Parede. Errou! Tá lá no Instagram, Twitter, todas as plataformas. @_, cara. Eu ainda velho. falo errado, ó, pai. Arroba, underline, Quinta Parede. Segue lá no Twitter. Twitter Bota e aí, Instagram, bota aí. por enquanto. Instagram. Eu tenho uma curiosidade. Os nomes Abbott e Costello, eles são referência a uma dupla de comediantes americanos da década de 40. Eles
se apresentavam e nas apresentações eles tinham uma aparência diferente e eles não conseguiam se comunicar. Eles tinham diferença de comunicação. Então, tipo, tem tudo a ver com o lance do filme. Eu achei muito bom, sabe? Genial. Legal, legal. É bom, Eu né? acho Como o diretor usa uma referência inteligente. Isso, eu acho legal alguém falar sobre o Denis Villeneuve, né? E porque, tipo, ele é um puta diretor, ele tem ótimos trabalhos também. Só falar alguma coisa sobre ele aí. Pra mim, quando ele fez esse filme A Chegada, ele tava muito loucão, Pivete. Ele com certeza tinha chegado da Solaris, tá ligado? É engraçado, voltando um pouco a esse lance do livro, o livro, por exemplo, é bom que a gente também fala sobre essa questão de adaptação, porque, por exemplo, no livro eram 112 naves que chegaram, tá ligado? No livro seriam 112. E aí, Open bar de nave. E aí o roteirista achou melhor diminuir pra crescer a importância da chegada da nave. Porque, tipo, se fosse 112, essa é uma parada meio banal, né? Ele achou melhor diminuir o número de naves, diminuiu 100, só isso. E aí colocou pra ter mais importância. É o lance da adaptação, né? As naves continuam, só não continuam a mesma quantidade. Então, Corte do elenco. Adorei a estratégia cross-mídia. Mas, mano, tá ligado? Tipo, e Enzo, você falou que o Villeneuve, tipo, tava muito louco de ácido fazendo a chegada. É porque você não assistiu Blade Runner e Homem Duplicado, cara, porque... Homem Duplicado, Só cacete. É dele também, né? É do Villeneuve? É dele, velho, sim. Mas Homem Duplicado também é um livro, você tá ligado? Também é uma adaptação. É do Saramago. Inclusive eu já li. O Homem Duplicado eu já li. Olha aí, mano. Saramago é muito bom, Não percam. Não percam, Veja galera. Ensaio sobre a cegueira. É do Saramago Já vi, também. muito bom. O livro é dele. Os livros de Saramago são muito bons, só que são difíceis de ler. Cara, eu não tenho nenhuma curiosidade, sinceramente, entendeu? Eu me dediquei totalmente ao enredo do filme. Você é somente. Incompetente. Vejam outros filmes do Villeneuve. Vejam outros filmes do Villeneuve. A gente já falou dois Blade aqui. Runner. Tem Os Suspeitos, que eu acho que também é dele. Não aquele que... Não de 90 e pouco. É o de 2012, eu acho. Que é com 2013. Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. 2013. Isso. Aí E tem o Sicário também, que é bem legal. Esse daí eu não assisti, não. Sicário é com Benício Del Toro e pá, filme de ação. Villeneuve, pra mim, de tipo dos diretores mais novos, né? Que novo não é novo, né? Novo é de 20 anos pra cá. É tipo, acho que ele é um dos melhores, velho, assim, na minha visão. Dessa galera aí, né? Christopher Nolan, ele. Tipo, ele é bem da hora. Ele é bem versátil, né, mano? Na verdade. Eu acho que cabe fazer um podcast só dele. É interessante. Interessante. Não Não sei. percam. Inclusive a chegada conseguiu 8 indicações. Mas não ganha nada. Eu acho que não ganhou nenhum. Não ganha nada. A Amy Adams não foi indicada a melhor atriz aí. E a bicha E carregou não o filme nas ganhou costas. nada. Mas Tá com enfim, hernia galera. de disco, cara. Exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Acho que É isso. temos. Isso Acabou? é tudo, pessoal. Segue a gente nas redes sociais. Irmãos Entendeu, não, pessoal? né? As irmãs Pouquinho- Wachowski, né? E aí, tipo... Isso, eu fiz a Matrix. Também são diretores mais contemporâneos, que são muito bons também. Enfim, eu achava bom, na verdade, podia ser do Villeneuve, né? Mas ou então falando de diretores mais recentes, né? Cara, Enfim, sabe que tem filme eu vários diretores apoio? mais novos aí que são assim, muito eu acho bons. que a gente pode cancelar o podcast, né? Cortar lá agora. e corta depois debate logo. sobre Não, peraí. Sabe que filme eu apoio a gente fazer? Qual? Boneco do Assassino. Mal. isso. Boneco do Mal. Isso Boneco aí, do meu Mal, irmão, Boneco do Mal. Nesse exato momento, estou me retirando desse podcast. Por motivos pessoais. Pra fazer uma tatuagem da chegada. Vamos lá, gente, se você gostou do podcast, Pão de batata. compartilha aí com seus coleguinhas, dá um feedback do que tá bom, do que tá ruim. Siga a gente nas redes sociais, né? @_ Quinta Parede, tanto no Instagram, tanto no Twitter, beleza? Isso. E o arroba E esse dá um Enzoca. @Enzoca, Praia do Forte. E siga o
o arroba Bruno Libertini, porque som novo, hein, galera? Olha aí. Houve uma mudança, agora tá só apenas Libertini Oficial. Ah, então pronto. motivos Do contratante. Inclusive esse vídeo, ele é um oferecimento de ninguém, né? Porque a gente não tem patrocinador até o momento. Então, se o senhor ou a senhora que esteja ouvindo o nosso podcast for um benfeitor, uma benfeitora, estamos aí. Shake árabe. Um shake árabe. E é Um isso. prefeito de Salvador, ACM Neto. Enzo, beijão pra vocês todos. Obrigado, Manda um beijo galera. também. Aguardem Isso os é tudo, próximos pessoal. episódios. E o próximo filme será